Este vídeo é dedicado ao Ano Novo Astrológico. Vamos dar as boas-vindas ao ciclo que se inicia no equinócio de Áries, fazendo uma leitura mais ampla aqui no Céu que Te Acontece. Trata-se da fase aqui que vai de 17 a 22 de março, sendo que nesse ínterim, no dia 20 de março, o Sol finalmente ingressa no signo de Áries. Esse é um evento que tem importância cabal para o mundo inteiro, porque, astrologicamente falando, é ali que tudo começa. É o momento semente que determina muita coisa que irá se desdobrar ao longo dos 12 meses à frente. É tão importante que, para a gente fazer uma leitura para cada país, para cada região, sobre tendências que vão ganhar aí o cenário principal, o pano de fundo, ao longo do ano inteiro para cada um desses locais, a gente precisa fazer esse cálculo do momento exato em que o Sol ingressa em Áries para uma determinada coordenada geográfica específica, como a capital de um país, um centro de poder e coisas assim. E aí esse mapa, que é mais genérico para o mundo inteiro, ele assume feições específicas para aquela região ou para as irradiações daquele centro de poder. Aqui nesse vídeo eu vou fazer uma leitura do mapa como algo que vai mexer com o mundo inteiro, não regionalizando a coisa. Até porque quem quiser ver essa especificação está disponível, é só se inscrever no evento Previsões 2025, que foi feito presencialmente em setembro de 2024, e o evento foi inteiramente gravado com mais de 3 horas de vídeo. E tem trechos totalmente dedicados a países específicos, aplicando esse ingresso do Sol em Áries sobre o mapa desses países, entre outros pormenores. Como eu venho dizendo, e vocês vão de ver no vídeo falando sobre o ingresso de Netuno em Áries aqui do canal, essa fase aí de 17 a 22 de março já vem com essa conjunção que o Sol forma antes mesmo de ingressar efetivamente em Áries com Netuno, que é uma coisa que vai acontecer por anos a fio. Até 2030 vamos ter essa incidência netuniana, desses símbolos ligados ao que é onírico, que é do mundo dos sonhos, piedade, de dissolução do ego, mas também mexendo muito com os narcisismos em geral, dos fatores que impelem a grandes atos nobres de auto-sacrifício e de auxílio ao próximo, quase que simultaneamente ao potencial que existe ao longo dos próximos anos de conflitos entre situações, facções, interesses diferentes que vão entrar em confronto mesmo e aos poucos tendem a se tornar uma coisa só, mais ou menos homogênea. Então isso começa desde já. Já temos visto uma certa tendência a isso nos últimos anos, com a mera proximidade de Netuno a esse grau zero do signo de Áries. Mas em 2025 teremos o primeiro ingresso de Netuno em Áries e isso vai ficar muito mais evidente. Se vocês olharem o mapa desse ingresso do Sol em Áries, ele está até bastante interessante, tanto do ponto de vista gráfico da coisa, quanto do ponto de vista dos bons aspectos que o acompanham. Isso não significa que só vai ter mar de rosas, não. Sim, teremos pontos de muitas oportunidades, que tem que ser aproveitado, porque oportunidade, o tempo oportuno é Kairos. Kairos é aquela divindade grega que tem só um chumacinho de cabelo aqui na ponta da cabeça, que passa correndo, você tem que pegar a oportunidade, né? E pelos cabelos, que senão ele foge. Ou a gente aproveita as oportunidades benéficas que certamente virão, ou o tempo dela vai passar. Mas, como eu dizia, graficamente falando, esse ingresso do Sol em Áries está muito interessante e importante. Nós temos Saturno, Netuno, Sol, Vênus, Mercúrio, de quebra ainda o nó do norte, está juntinho ali com Saturno e com Netuno. O nó do norte é a cabeça do dragão, e quem usa Quiron vai verificar que ele também está em Áries, mais lá para frente, mais para o finzinho do signo. Saturno e Netuno durante o ingresso estão em Peixes, Sol, Mercúrio e Vênus em Áries. Mas eles formam uma verdadeira fileira, como se fosse um trenzinho, o que faz com que todo esse monte de fatores se concentre muito em poucos assuntos, um ou dois assuntos só para cada região do mundo, justamente com muita ênfase em assuntos piscianos e em assuntos arianos.
Pelas linhas piscianas, temos compaixão, empatia, navegação, vitimizações, áreas químicas, questões hídricas, as situações emocionais das coletividades, processos psíquicos, as necessidades de interferência dentro do campo psicológico para aliviar estresse, dor, questões traumáticas, caos, confusão, o esforço para rearranjar as realidades diante das dissoluções presentes. E pelo lado ariano, né, da grande quantidade, né, Sol, Vênus, Mercúrio ali, o fator competitivo, de ação, de iniciativa, com uma pressa crescente no absorver informações e passá-las adiante, uma competitividade enorme em torno de quem é que detém mais saber, mais conhecimento. Isso pelo lado mercuriano. Mas pelo lado venusiano, uma competição pelo glamour, pelo interesse, pelo gerar prazer, gerar desejo, autogratificar-se muito mais rápida e imediatamente. Tudo isso recebendo excelentes aspectos da Lua, que transita no momento em que o Sol ingressa em Áries, a Lua transita em Sagitário, formando ali um aspecto de trígono, 120 graus, bom a beça, que vai chamar muita atenção, especialmente das questões diplomáticas, fronteiriças, de comércio exterior, de política externa, de tudo quanto é país. Então, esse bom aspecto ali da Lua sagitariana, com esse monte de coisas em Áries, pode coincidir com um movimento muito veloz, muito intenso e entusiástico de espalhamento e de interconexões entre muitos blocos de interesses diferentes do que estávamos mais habituados a ver acontecer, inclusive em termos de noticiário, blocos políticos e comerciais, mas também trocas acadêmicas, científicas, muito diálogo interreligioso, que de fato vai ser extremamente necessário ao longo do ano, em vista do fato de que essa mesma Lua, do mapa do ingresso do Sol, está fazendo uma oposição com Júpiter, oposição, aspecto tenso, 180 graus, gerador de confrontos, dificuldades, tensões, e justamente com Júpiter, o planeta que rege o Sagitário, onde a Lua está presente. Daí, talvez, a ampla necessidade do diálogo interreligioso e das questões jurídicas internacionais prevaleçam muito. É de se esperar uma quantidade imensa de confrontos em termos justamente de trâmite de produtos, comércio, importação, exportação, ingresso e admissão de pessoas em determinados países, as situações em aeroportos, as políticas de boa vizinhança entre países diferentes. Tudo isso aí sofre aí um chacoalhar. Inclusive, esse vídeo está sendo gravado um mês antes desse equinócio. E nesse um mês anterior, a gente já consegue perceber essas nuances se manifestando mais claramente, o que significa que essa tendência demarcada ali pelo mapa só vai se fortalecer. Significa que, apesar de um potencial próspero para alguns casos, temos tendências protecionistas igualmente fortes, tendências xenófobas, que são típicas de aspectos difíceis envolvendo o planeta Júpiter. Os BRICS e outros blocos econômicos e países emergentes dificilmente não terão um papel preponderante em toda essa transformação. Vale dizer também que todo ingresso do Sol em Áries vai ter que conversar com a posição do planeta Marte. Por quê? Porque o planeta Marte é o planeta que rege Áries. E toda vez que o Sol ingressa em Áries, né, sabendo que o ano vai ter várias posições planetárias importantes, a gente precisa olhar onde é que Marte está. E Marte, durante esse ingresso, está no signo de Câncer. Não forma maus aspectos, muito pelo contrário, está formando o aspecto que eu gosto de denominar como o complexo de Hércules, né, que é o Marte em trígono com Saturno, que é um esforço danado, né? Individualmente a gente faz um esforço danado, a gente parece que se atrai pelo difícil para poder exercer todo aquele esforço penoso para chegar a uma realização sólida, consistente, durável, enfrentando bastante desafio. Esse é um dos atributos do Marte em bom aspecto com Saturno, ainda mais para a coletividade. É uma premiação de esforços lúcidos, porém não menos entusiastas. Só que, como eu disse, Marte está em Câncer, então há uma tendência meio protecionista
de fato, ao longo do ano. E se Câncer é regido pela Lua, que está em Sagitário, oposta a Júpiter, faz sentido a gente pensar em reações muito fortes, às vezes desproporcionais a qualquer intuito de integração cultural, comercial entre os diferentes. Não que isso não possa ocorrer, afinal de contas, Marte está num signo em que ele não tem grande potência, ele está num signo de queda dele, de depressão, mas forma um ótimo aspecto. Mesmo assim, as questões centrais, muito regionais, aqueles que fazem parte dos mesmos núcleos, têm uma tendência a serem refratários àqueles que vêm de fora. Então há muitas questões mais sérias envolvendo a necessidade de resolução de problemas étnicos, territoriais, das relações dos poderes centrais com o interior dos seus países, na produção e também na distribuição de alimentos, e também nas considerações e até reconsiderações de raízes históricas para processos vividos atualmente e até nos discursos e narrativas fundadoras, nas quais muitos acabam se baseando para poder tentar fazer valer os seus próprios interesses. Vale dizer que os historiadores vão ter muito mais trabalho do que normalmente já tem, e não é pouco. Outra coisa também que dilui um pouco os excelentes aspectos, que são excelentes, né? A Lua fazendo só trígono com os fatores em Áries, Vênus em sextil com Plutão, especialmente ali concentrado nesse período de 17 a 22 de março, mas valendo para o ano inteiro, porque pega o mapa do ingresso. Saturno, Urano, Netuno, tudo em bom aspecto, né? Mas é que esse ingresso do Sol em Áries ocorre no meio de dois eclipses, um lunar, que ocorre no dia 14 de março. Olha aí o vídeo a respeito desse eclipse lunar, já publicado aqui no canal, e o outro no dia 29 de março, um eclipse solar parcial, com apenas 9 dias de distância do momento do ingresso. É muito significativo isso, porque se você acompanha o canal há algum tempo, se você já estuda com a gente na nossa escola, você faz muitas leituras e interpretações astrológicas, já deve ter percebido que eclipses não passam a funcionar só naquele momento concentrado, nem só num determinado lugar onde passa a sombra dele, não. A expressão do sentido simbólico que o eclipse tem costuma ser ligeiramente antecipada. São vários vídeos aqui no canal já falando sobre isso. Dá algo em torno de 15 a 20 dias e em alguns casos a gente vê até quase que um mês inteiro de antecipações. E eclipses, a gente sabe, são guinadas intensas, né, nos rumos que as coisas parecem que vão tomar, além do que mostram o emergir de coisas que estavam invisíveis ou socadas ali para segundo plano, em que muitos ou alguns não queriam ver, perceber ou deixar que isso fosse percebido. Essas coisas vêm à tona durante eclipses. A gente sabe que eclipses estão sempre muito próximos de épocas em que há erupções vulcânicas, pequenos ou grandes abalos sísmicos, e dependendo do contexto social histórico de uma região, até mesmo uma convulsão na sociedade. Tudo isso significa que, estando em meio a dois eclipses de uma vez só, o lunar e o solar, esse ingresso do Sol em Áries, portanto, o ano inteiro, de março a março, não é para pouca coisa, não. As alterações de rumos planejados vão sofrer várias modificações significativas ao longo desse percurso de um ano, valendo para os sistemas econômicos, para os planejamentos nessas áreas, para as questões étnicas, raciais, territoriais, comerciais, diplomáticas, no trânsito entre as urbes, as cidades próximas, vizinhas dentro das cidades, e também no trânsito entre um país e outro, entre uma região distante e outra, na recepção de pessoas que vêm de diferentes culturas. E falando em condições de jornadas longas, podemos ver 2025 até março de 2026 com novos projetos de exploração espacial vingando bastante. Vale dizer que quem quer obter melhores resultados, aproveitar melhor as ondas do momento, fazer bons acordos, dar estruturações aos sonhos e utopias, colocar aquilo ali em prática, nem que seja só na parte que dá para colocar em prática, né? A atuação, investimentos, especializações voltadas para coisas do interior das regiões, sobretudo na produção de alimentos, na exploração, desenvolvimento e principalmente proteção de áreas costeiras. E mais, com
alto nível de especializações e desenvolvimento de estudos em campos de comércio exterior e áreas diplomáticas. Quanto mais houver interações proveitosas para várias partes ao mesmo tempo, entre culturas diferentes, mais progresso se tem. Quanto mais protecionismo, mais caos. E aí eu vou encerrando esse vídeo, convocando vocês a fazerem esse contato com carlosholanda.com.br para se inscrever ali no evento Previsões 2025, para averiguar muitas outras coisas que não cabem aqui nesse vídeo. Faz também, se você sentir que tem lacunas importantes, a sua formação completa em astrologia. Está cheio de cursos, desde o nível fundamentos até as especializações, passando pelos vários pontos, as várias disciplinas intermediárias, mexendo com processos de interpretação e de técnicas de previsão também. Tudo no mesmo endereço, carlosholanda.com.br. Eu me despeço a vocês desejando um feliz e muito próspero ano novo a partir desse lindo equinócio de Áries. Primavera no hemisfério norte, outono no hemisfério sul. Um beijo, até a próxima.